Olá, boa tarde. Tarde, Camila. Certo? Hum, Só chegando. Nosso último encontro. Boa tarde. Tarde, Daniela. Claro, tá, Certo. tá certo. Boa tarde para o nosso último encontro, pessoal. De leitura do ano. Bela trajetória que a gente fez. Então, paramos na página 309. Então, qual que é a pegada aqui, né? O Lacan, o que o Lacan está fazendo, né? O Lacan tem um dos parágrafos lá que ele fala assim: o Freud propôs que a faculdade perfeita de psicanálise ela teria história das mitologias, história das religiões, antropologia, né? Freud ele vai dando um monte de mitologia, né? Uma série de currículos que ele julgava fundamentais. Isso está em mais de um texto, se não me engano, do Freud. A Lacan fala assim: a estas eu acrescentaria, e aí o Lacan acrescenta três mais uma. Como assim três mais uma? São três, na verdade, só que ele desdobra em quatro. Ele diz: eu acrescentaria a retórica, a dialética e a gramática. Né? O Lacan não tirou isso do nada. Tá? E essas três disciplinas, lógica, gramática e retórica, são as três disciplinas que constituem aquilo que na Idade Média era chamado de trivium. Né? O trivium, junto com o quadrivium, que eram quatro artes liberais, que eram a música, a matemática, a astronomia, não lembro mais qual, né, compunham o currículo pedagógico escolástico, né, ou seja, né, a educação completa de um sujeito plenamente civilizado, que a gente tem uma visão totalmente deturpada, inclusive, da Idade Média, né? Eles tinham um ideal de civilização, de educação, de pedagogia, assim, elevadíssimo, né? No sentido de aplicação, de amplitude, né? A gente tem aquela ideia assim, né? Religião. A Idade Média é religião obscurantista. Não é muito bem assim. Né? O Lacan, ele fala assim, né? Isso vai ser o nosso retorno às origens. Interessante, né? Ou seja, ele está falando de um retorno a Freud, mas não é um retorno às origens, o retorno a Freud. O retorno a Freud é né, o retorno ao nosso autor de referência. Né? O retorno às origens, o Lacan vai dizer que é o retorno à pedagogia escolástica medieval, tá? Trivium e quadrivium, e ele diz com todas as letras nesse momento no texto que a gente leu. Né? Eu acrescentaria as 7 artes liberais, trivium mais quadrivium, a psicanálise. Então, seria o 7 mais 1, né? A psicanálise seria o mais 1. Ó, a ele acrescentaríamos de bom grado, por nosso turno, a retórica, a dialética, no sentido técnico que esse termo assume nos tópicos de Aristóteles, a gramática e, auge supremo da estética da linguagem, a poética. Então, retórica, dialética, gramática e poética. Só que no Trivium, geralmente a poética ela era compreendida como parte da retórica. Então, a retórica é a arte de bem dizer em público, né? A arte da oratória, ou seja, você sabia articular os lugares comuns, evocar as paixões, né? A retórica clássica ela tinha três objetivos, né? Que é deleitar, ensinar e comover. Né? Deleitar, causar desejo, discurso histérico. Comover, discurso do mestre, que lá que vai chamar, e ensinar discurso universitário. Bom, teria que pensar no discurso do analista qual é a função da retórica. Mas então, e a poética teria a ver com a arte de saber metrificar, né? Sempre com o uso da dialética, ou seja, o sujeito metrificava, ele fazia oposições dialéticas muito bem construídas, né? Fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, né? Contentamento descontente, isso é uma operação dialética que o sujeito está fazendo com a conformação do que é desconforme, né? Com a aproximação daquilo que é distante. Né? Recurso poético. Então, por exemplo, familionário, né? Me tratou de forma muito familionária. Isso é um recurso dialético poético, né? Isso é o que chamam de xiste, né? Então,
Retórica, dialética. Dialética, o que que é? São os procedimentos que o Lacan está usando aqui. A dialética hegeliana, pensar a psicanálise nesse momento. O Lacan pensa a psicanálise como uma dialética intersubjetiva, relação entre dois sujeitos. O que é Hegel, né? Fenomenologia do espírito. Como um espírito vem à realização, à sua própria realização. Um espírito, ele só pode chegar à sua realização no contato, né? Uma consciência só chega à sua realização no contato com uma outra consciência. Então, é a partir da relação dialética entre duas consciências que a superação de uma dessas consciências pode acontecer. E aí, a dialética do senhor e do escravo, a dialética da bela alma, vai evocar várias figuras dialéticas aí, né? E a gramática, aqui, a gente pode entender a linguística. A gramática é o recurso que o Lacan faz à linguística. Ou seja, o Lacan, ele seguiu à risca o que ele está falando aqui para a gente. Ele vai estudar Hegel, ele vai estudar dialética hegeliana, platônica, aristotélica, e marxista. Ele também estuda dialética materialista, marxista. Ele estuda gramática, no sentido de que ele estuda a linguística da sua época, e Saussure, e ele estuda procedimentos retóricos poéticos, por isso que ele vai trazer vários autores, né? Vai estudar Hamlet, vai estudar Sófocles, vai estudar Marquês de Sade, vai estudar Paul Claudel, né? Durante os seminários, muitos livros, muitas obras de arte, muitas obras poéticas, né? Mesmo aqui nesse texto, a gente já viu, né? Ele cita Eliot, ele vai ter mais duas referências vindas da cultura hindu, né? O Lacan evoca isso o tempo todo. Então, depois, o Lacan ele não vai entender mais a psicanálise como uma operação dialética, mas, nesse momento, ele ainda entende a psicanálise como operação dialética, ou seja, o encontro entre dois sujeitos. Depois ele vai pensar, né, Lacan vai fazer avanços em que ele vai deslocar essa questão. Ele vai falar, olha, a psicanálise não é um encontro entre dois sujeitos. A psicanálise é um encontro entre um sujeito e aquele que se coloca na posição de seu objeto, né? Ou se faz semblante do objeto, né? Isso vai ser um deslocamento posterior, né? Mas, por enquanto, né, o que o Lacan está dizendo para a gente? Estudem dialética. Vocês precisam estudar dialética. Vocês precisam estudar acho que uma forma da gente pensar, né, estudar dialética aqui seria, vocês precisam estudar as formas de circulação do discurso. Uma fala se coloca em circulação, em contato com o outro, e como ela implica o outro na sua própria verdade. E de como ela só pode atingir e realizar a sua verdade, Lacan aqui é hegeliano ainda. Como uma pessoa ela só pode realizar a sua verdade colocando essa verdade em relação com o outro, que é o que a gente chama de transferência, implicando o outro uma relação de saber sobre essa verdade. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Zeiton-Lian, eu sou coordenador do Núcleo Arriscado, um núcleo de estudos interdisciplinares do Instituto Dalma, de orientação lacaniana. Faz parte do Instituto Dalma, e é um núcleo em que a gente tenta estabelecer um percurso, uma travessia da difícil, extensa obra lacaniana, a partir do diálogo com outras disciplinas, dialética com outras disciplinas, a partir tanto de um grupo de leitura do seminário, quanto de um grupo de supervisão também, que a gente discute casos clínicos, e tentar realizar essa circularidade, essa dialética entre teoria e clínica. Então, convido a vocês que se interessaram, que gostariam de saber mais, que acompanhem os nossos conteúdos no Instagram do Instituto Dalma, no YouTube, no nosso site e no Núcleo Arriscado também, para quem quiser acompanhar a leitura do seminário do Lacan e também estiver em atividade clínica, em formação clínica, que venha participar também nos nossos grupos de supervisão para a gente fazer essa travessia tão difícil de estruturas, de complexos, de Édipo, de castrações, de falos e assim por diante. Convido a todos a esse risco. Um grande abraço.